Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico e esse vídeo vai ser um vídeo curto, um videozinho para a gente postar às 18 horas. E o tema dele, como líderes religiosos que amam envelopes podem ter o amor de Deus? É isso mesmo, está escrito. Eu vou ler o que está escrito e o que desmascara essa religião que passa envelope durante uma reunião de 1 hora e meia é 18 envelopes. É no começo, no meio, no fim, no intervalo. A pessoa vai tomar água, volta envelope para comprar a quilera do tico-tico, é para comprar o arroz integral para o cachorro que não pode engordar, é envelope para pagar o aluguel, é envelope para pagar a luz, a água, imposto. Para cada coisa eles inventam um envelope. É um envelope para cada coisa. E essa ganância deles, isso não agrada a Deus. Claro, agrada o Deus deles, Mamon. O Deus deles, um Deus fictício, chamado Mamon, o Deus da riqueza, e isso sim, eles estão agradando a esse. E as pessoas, coitadinhas, fazem porque está escrito. E se está escrito, é porque então é verdade. E se é verdade, eu tenho que cumprir. Porque está escrito, porque ninguém me explica. Está lá um doutor com a barrigona desse tamanho, a papadona de porco, falando, cheio de anéis, cheio de diplomas, uma oratória, um português refinadíssimo. Ele até fala um inglesinho meio arrastado, ele fala, consegue falar um alemãozinho, fala uns balaba, uns cantarábia, e nisso as pessoas falam, não, é esse, ele está falando a verdade. E se ele está falando que eu tenho que pegar envelope e cumprir, porque isso demonstra a minha fé, eu tenho que fazer, porque está escrito. Veja o que um legalista, esse era legalista, esse aprendeu o evangelho com Jesus de Nazaré, o filho do homem. Este era o apóstolo do amor. Andando, ele, Pedro falou assim, Jesus falou, Pedro, tu me amas por 3 vezes. Pedro falou, sim, Senhor, te amo, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus foi, lá está, isso daí está lá em João capítulo 21. Aí Jesus falou, Pedro, quando ficar mais velho, as pessoas vão te levar para onde você não quer ir. As pessoas vão trocar a sua roupa e você vai usar o que eles querem colocar em você. Aí Pedro vai e volta, olha para trás e fala, Senhor, e quanto a este? Que era João, que vinha um pouquinho atrás. Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, o que te importa? Quanto a ti, siga-me. Então este João aqui é o que ficou na ilha de Patmos para escrever a respeito do dia do Senhor. E ele falou uma coisa muito interessante. Você vê, um legalista falou. Está isso, veja, 1 João, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Estou utilizando o texto da NVI. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja esse versículo 15 e 16. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Aí eu te pergunto em cima desses 2 versículos. Para que tanto envelope? Para que tanta riqueza? Para que tantas ostentações nesses templos suntuosos? Esse lá da Assembleia dos Zeus, esse do dedinho lá do Brás, que cabe 10 mil pessoas sentadas, o Vaticano. Então não adianta católico falar mal de protestante falar mal. Tá tudo no mesmo balaio, tá tudo no mesmo saco. Se você fizer a mão, se colocar a mão lá dentro, falar, deixa eu ver se eu acho que alguma coisa que presta aqui, é religião. São todas iguais. São todas iguais e estão com o espírito do engano, estão com o espírito da perturbação, eles são perturbados. Cada CNPJ religioso desse, eles dizem que Deus age de uma forma. A mulher não pode rapar o cabelo do sovaco, não pode rapar o cabelo da perna. A outra tem que usar véu, a mulher de um lado, o homem do outro. O outro é demônio em tudo, é satanás em tudo, e dinheiro, tome dinheiro,
Porque eles falam, se você não pegar envelope e não cumprir voto, você está em desacordo, você está em desacordo com Deus. Você não está mostrando a sua fé, porque Tiago disse, a fé sem obras é morta. Só que Tiago escreveu lá no capítulo 1, versículo 1, ele escreveu para os judeus, para o povo de Israel. Aquela leitura foi para quem foi dado obras a cumprir, não para nós. A carta de Tiago não foi escrita para nós, para o povo gentil. E nisso eles buscam o quê? Ostentação. As suas chamadas igrejas, os seus templos, filetes de ouro, cadeira de ouro, coroa de ouro, cetro de ouro, aquela coisa mais igual ao templo que havia em Jerusalém. Todo cheio de ouro por dentro. E por fora ele tinha lá uns filetinhos de ouro, e aquilo quando batia o sol, por isso que refletia a luz. Aí no juízo do ano 70, aquele sol ficou escuro. E a lua, que representava os judeus, ficou lavada de sangue. Pois tudo que há no mundo, a cobiça, a carne dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Aí eles falam assim, não, você tem uma prova que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa de Deus, você tem que ter prosperidade. Você tem que ser abençoado principalmente na prosperidade, porque isso mostra que você é de Deus. E a pessoa luta, a pessoa se endivida, ela sai por aí abrindo CNPJ, e a empresinha dela não dura nem um mês, dali a pouco já quebra, já vai à falência, suja o nome da pessoa. Aí eles falam, não, mas você tem que ter fé, irmão, e vai lá e tenta, e abre outro CNPJ, e vai para vender latinha na esquina, em cima da banca, e vai fazer aquele maior atropelo, para mostrar que tem prosperidade, para mostrar ostentação, para mostrar que tem Deus na vida dela. Porque o coitadinho que mora na periferia, o coitadinho que mora lá debaixo do viaduto, porque é naquele coitadinho também, no espírito dele, está o templo espiritual de Deus. Apocalipse 21, 2, 3 serve também para aquele que está debaixo do viaduto, para aquele que mora em um barraco também. Tanto faz o que mora no Murumbi, na Zona Sul, no Alphaville, como o que mora na periferia, no espírito todos têm o Espírito de Deus no espírito deles, mas eles não sabem. O coitadinho lá debaixo do viaduto não sabe. Ele fala, não, eu sou esquecido, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Porque olha a miséria que eu sou. Eu até fui frequentar essa que eu não gosto de falar o nome, que isso não é igreja são os espíritos. O templo de pedra, ele fala, eu até fui lá, mas quando eu cheguei lá, os obreiros, os colaboradores começaram a me olhar assim, de lado, me medindo, só porque eu sou humilde, minha sandalinha está faltando, eu estou amarradinho com prego. Eu faço isso de vez em quando, naquela sandalinha havaiana, eu de vez em quando ponho um preguinho também, viu? Aí, o que acontece? Aquela pessoa fica traumatizada. Ela fala, Deus não me ama porque eu não tenho prosperidade. Deus não está em mim, Deus não cuida de mim, eu sou apenas uma criatura de Deus, eu estou aqui para sofrer. Porque lá, o homem de Deus falou para mim, falou lá e eu ouvi que pessoas que têm igual eu não têm Deus. A pessoa só pode mostrar que tem Deus se for próspera, abençoada, rica, se ela tiver casa, carro, bicicleta, mesmo que devendo tudo. Mesmo que tiver um carnezão assim de 150 meses para pagar. Mas a pessoa chega lá toda... Olha esse irmão aí, tá sendo abençoado. Olha o carro dele que ele comprou. Olha o traje dele, olha o terno que esse camarada tá usando. Não, vamos falar que ele é ungido de Deus, ele é um homem de Deus. Ei, vem cá, domingo depois da reunião. Vem cá, você. Ó, Deus está me mostrando que você é uma pessoa que ele escolheu. Ele tem uma obra e você tem obra para fazer. Tá? E começa com aquele leriado, aquele arrudeio, e vai daqui, vai dali. Dali a pouco tá o cara. Com prestação atrasada, mas está na ostentação, está falando que tem Deus. Porque está falando, o líder dele falou que ele é um homem de Deus, porque ele mostrou pela prosperidade dele que ele é ungido, que ele é abençoado, e aquele babaca vai lá, acreditando naquilo. Aí se enrola, porque aí tem que estar todo dia dentro da sinagoga, toda hora o outro lá, me leva ali, fulano, me leva lá, faz isso para mim, ele gastando gasolina do bolso dele, atrasa a prestação, com 6 meses, busca e apreensão, tá lá. Aí vai lá, fulano, aí ele chega no líder, líder, eu perdi aquele carro que eu tinha, tô sendo despejado da minha casa. Sabe o que o líder fala para ele? É que você está sem fé,
Você não está jejuando, você não está orando de madrugada, você está em pecado. Por isso que você está perdendo tudo. E aí ele faz o quê? O obreirinho colaborador acredita. Aí ele já não tem mais aquela ostentação. Aí ele está sendo humilhado. Aí ele começa a ser humilhado, começa a ser pisado. Até o dia que ou ele se rende ao Cristo ressuscitado e sai, vira as costas para aquele curral e deixa Deus criar a vida dele, ou ele vai continuar lá. Semblante caído, desanimado, e orando pelos outros, botando a mão na cabeça, e em nome de Jesus manifesta, em nome de Jesus seja abençoado, em nome de Jesus você vai ser cabeça e não cauda, e a pessoa acredita. Fica nessa vida. Como líderes religiosos que amam envelopes podem ter o amor de Deus? Eu sei que é um título meio sem graça, mas é isso. É para falar que esses líderes, essas coisas aí, eles não amam Deus. Eles não conhecem nem Deus. O Deus deles é o Deus mamon, é o Deus do dinheiro. Olha que interessante aqui, quer ver? Eu vou colocar esse agora aqui, que eu quero pôr no texto da Bíblia Viva, 2002. Eu quero ler para você, ó, 1 Timóteo 6,5. Olha que interessante. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Você viu que coisa interessante? Então, nos dias de Paulo, esses lobos tinha naquela época também. Paulo disse a Timóteo, esses pensam que pregar o evangelho, que ser ministro do evangelho é ser rico e poderoso. É fonte de lucro, é um meio de ganhar dinheiro. Então, nos dias de Paulo, não é diferente nos dias de hoje. Isso é a mesma coisa. Eles pegam uma Bíblia, faz um curso de 4 anos de teologia, faz mais um doutorado de mais 6 meses, mais um mestrado de 2 anos e pós-graduação de 5 anos, fica com a barrigona desse tamanho, papado, porque quanto mais barrigudo, mais papada tiver, mais eles mostram que eles sabem alguma coisa. Sepulcros caiados. São catatumbas vazias, ocas, são igual pote igual pote, é vazio por dentro. Tem aquela casca por fora, mas por dentro são vazios, não conhecem nada de Deus. O que eles conhecem é envelope. O que eles conhecem é as manobras. O que eles conhecem é a manipulação. De fazer as pessoas acreditarem que para ter Deus tem que ter prosperidade. Para ter Deus tem que ostentar alguma coisa. Para ter Deus, eles dizem que é... Eu frequentei uma sinagoga dessa um tempo, lá em 92, 93, 94, e tinha o tal do pastor presidente da região lá do ABC. Na época eu morava lá em Diadema. Eu era obreiro dessa sinagoga, e esse camarada, ele era um assim de cor, e ele tinha uma oratória, ele cantava louvor, ele louvava, todo mundo adorava aquele cara. Era o pastor cuscuz com mel azedo. Eu não sei o nome do cara. Sei. Hoje eu tenho ele como um pastor cuscuz, que não serve para nada. Aquele cara, quando ele entrava, era sede lá em Piraporinha, Diadema, ele entrava com aquela barrigona desse tamanho, aquela papadona, Bíblia nenhuma. Ele entrava, subia naquele altar, o povo só faltava se ajoelhar e ficar assim, ó, batendo a cabeça. Tão hipócrita que era aquela situação. Hipocrisia pura. Ele se sentia um rei. Ele não dava boa noite para ninguém. Ele humilhava os colaboradores, os obreiros. Na época eu era obreiro lá. Ele humilhava. Falava nas reuniões que tinha, ele falava que as pessoas ali era isso, era aquilo. Humilhou uma vez uma pessoa só porque ele estava com a gravata. Mas também o cara estava com um paletó xadrez, quadriculado, igual o Mário Fofoca, aquela gravatona toda em quadriculado. Mas o cara mas precisava ele humilhar o cara. Obreiro, você está ridículo. Obreiro, você não tem senso de... Obreiro tem que usar uma camisa branca, uma gravatinha para destacar. Humilhou, sabe, cara? E aquilo fica martelando na cabeça da gente. A gente que é simples e humilde, sabe? A gente tá... Eu nunca gostei de pessoa. Às vezes você do outro lado, você às vezes fala, não, você às vezes parece que é soberbo. Não sou, porque eu nunca suportei isso. Eu não suporto isso. Não suporto, sabe? A pessoa achar que é melhor do que alguém. Eu sou melhor do que você porque é isso, por causa daquilo. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Sabe? Então esse negócio de ostentação, o que fica provado nessas grandes catedrais, nesses lugares que passam envelope, nesses lugares que inventa despesa para pegar dinheiro do povo, na verdade,
o amor de Deus não está ali, porque ali é carne, o que ele está fazendo é obra da carne. Aquela obra está desagradando a Deus. Aí você fala assim, mas então por que ele não quebra a perna, por que ele não morre? Porque a morte, as pessoas enganam, a morte é mais alegre do que o nascimento, está lá em Eclesiastes. Então não adianta você falar, fulano morreu porque ele... Não, esquece, a morte não é condenação para ninguém, não. Pelo contrário, a morte, quando uma pessoa morre, ela está voltando o espírito para o reino celestial. Aí as pessoas ficam achando que a pessoa morreu porque foi castigado, não. Só que uma pessoa dessa, que fica ostentando dentro aí, usando a Bíblia para roubar as pessoas, para enganar as pessoas, a mente de uma pessoa dessa fica igual a mente de Judas. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, disse Moisés que o filho da mulher, que representava Eva, e o filho da serpente, que representava a desobediência, iria ferir o calcanhar, que era traição. O que aconteceu entre Jesus e Judas? Isso está lá em Gênesis 3,15, que haveria essa traição, haveria essa obra da carne. Era uma representação de Judas, do traidor, e de Jesus. O que Jesus falou? O que está escrito lá? Que ele, o filho da mulher, iria atormentar a mente do filho da serpente. O que aconteceu com Judas? Judas pegou as 30 moedas no dia que traiu, que entregou Jesus. Ele pegou as 30 moedas, porém, ele na mente ele foi destroçado, foi destruído, a ponto do arrependimento chegar nele, até ele, e ele ir lá para querer devolver as 30 moedas. Aí os fariseus, os líderes religiosos, falam, não, a gente não quer essas moedas porque elas estão sujas de sangue. Ele foi lá e se suicidou, se enforcou. Por quê? Foi a forma que estava escrito lá em Gênesis 3,15, que ia perturbar a mente dele. Então, esses líderes que ficam explorando as pessoas, roubando as pessoas, eles não dormem em paz. Não adianta, você pode achar que eles estão dormindo em paz, não estão. Eles são destruídos mentalmente, eles são perturbados, eles têm peso, eles carregam peso na consciência, porque assim está escrito. Assim seja. Então, eu vou encerrar por aqui esta mensagem. Como líderes religiosos que amam envelopes podem ter o amor de Deus foi o tema desse vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. E se você está frequentando um lugar desse, caia fora, que você está sendo explorado. O amor de Deus não está, esse cara fazendo isso, não está ajudando, não está agradando a Deus. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau.